Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis, Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Cis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar nas sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. O nosso programa hoje está composto, depois de uma breve ausência, do Dr. Demerval Mucílio Trajano, né, que hoje nos dá a satisfação de aqui comparecer para brilhantar o nosso programa. Não desaparece tanto tempo assim. Não. Pode deixar que cadeira cativa eu gosto de participar. E à minha direita a doutora Ângela Beatriz da Silva, que já é patrimônio do programa, e a doutora Márcia Plácido, que está quase sendo parte integrante. É verdade. Vai aderir a... Já teremos quase parte do mobiliário. É verdade, doutor Demerval. Nós temos uma série de assuntos a serem discutidos no programa de hoje, além das perguntas a serem respondidas aos nossos telespectadores, que a mais importante é a qual nós vamos começar, que é o famigerado aumento do IPTU em Porto Alegre, aprovado na semana passada pela Câmara de Vereadores e que agora vai à sanção do prefeito Marquesan. O que é que os colegas acharam aí desse aumento do IPTU? Era necessário? Foi bom? Vai ser bom para a população esse aumento? Quem é que começa? Bom, necessário não era, né? Nenhum aumento a essa altura como se apresenta a nossa economia, né? Com esse desemprego todo aí, enfim. Nenhum aumento é bem-vindo, né? Principalmente um aumento dessa ordem, e que é um IPTU, eu acho que não está retornando para nós, né? A gente paga todo ano direitinho, quem paga à vista tem desconto, aquela história, né? Mas ele não volta. As ruas da cidade é tudo esburacado, né? As ruas na periferia não tem iluminação, as praças estão, né, abandonadas. Então, assim, a gente não tem... O mato tomando conta das ruas. Das ruas, não se tem nenhum benefício, né? Nada é feito para nós. Então, esse aumento vai dar 68 milhões para o município o ano que vem, né? E eu espero que parte desse dinheiro seja investido no nosso município para nos dar mais qualidade de vida, né? Quando chove, vira uma calamidade pública, como foi a semana passada, né? E isso a gente sabe também que não é falta de tratamento nos esgotos, onde tem que escoar a água. Então é bem preocupante, assim, eu achei muito ruim. Ele disse que vai reverter em prol da comunidade, que não vai se apropriar desse dinheiro para o gasto pessoal, só que quem é que acredita em político? Eu acho que ele vai usar esse dinheiro para pagar dívidas. Quem é que acredita em político? Também acho que não volta, né? Mas vamos cobrar. Então eu fiquei muito satisfeita que o vereador em qual eu votei na última eleição votou contra o aumento. Pelo menos isso, né? Quem era ele? Diz o nome do vereador aí? É o Carpes. Cassiá Carpes. Acho que votou bem. Votou. Fiquei satisfeita quando vi o voto dele. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Daqui para frente. E aí, doutora Márcia? Olha, eu já imaginava, não é, que isso pudesse acontecer, até porque, né, não defendendo esse prefeito, mas pelo que se ouve falar, outras administrações anteriores também tiveram a intenção de fazer
né, parece uma reforma, estão revendo, não é? O plano diretor, essa situação toda, para ver como é que vai ficar o IPTU. Há pouco tempo atrás também, as famílias começaram a se surpreender, os contribuintes, recebendo também alguns DOCs da prefeitura, não é? Com valores assim bastante altos que foram parcelados. Foi no governo Fortunati. Foi no governo Fortunati. E agora, né, tudo isso que está acontecendo em relação ao Marquesan. Eu concordo com a doutora Ângela, eu também não acredito que isso venha em prol do cidadão, em prol, né, da comunidade de Porto Alegre, principalmente em função do fato do Marquesan ser um neoliberal. Ele é a favor do Estado mínimo. Eu lembro que o Marquesan, enquanto deputado federal, ele fez um grande discurso lá na Câmara de Deputados, dizendo que a Justiça do Trabalho era muito prejudicial, né? Dizendo que a Justiça do Trabalho, além dela ser bastante onerosa para o Estado, né, ela não levava em consideração a situação do empresário, que era muito tendenciosa para o empregado e tal. Então, assim, eu já imaginava que isso viesse a acontecer. Não votei no Marquesan, né? Não concordo. Infelizmente eu votei, infelizmente. Pois é, doutora Luísa, eu felizmente não votei, mas também que os políticos enganam muito a gente. Não foi nem para eles enganam com aquele discurso bonito, eles enganam. São muito mentirosos. E assim, doutora Luísa, eu também concordo com a doutora Ângela, essa semana, né, a semana passada, teve uma chuva bastante forte em Porto Alegre, sempre que isso acontece, vira realmente um estado de calamidade, né? Realmente nós não temos iluminação pública, e também, assim, pelo que eu percebo, parece que em relação ao governo desse prefeito, não existe muito diálogo com a comunidade, né? Então, assim, infelizmente isso vai acontecer, foi aprovado, né? E mais um ônus nas costas do trabalhador, né, que na sua grande maioria atualmente, né, dos nossos cidadãos, nós temos muito desemprego, como a doutora Ângela frisou muito bem. Então, assim, é mais uma dificuldade para a população e vamos ter que enfrentar, não é assim? Foi eleito, tem legitimidade e conseguiu aprovar um projeto que é mais um prejuízo para a população. E aí, doutor Demerval? Queria agradecer de participar novamente dessa renomada bancada, né, e os nossos telespectadores que nos prestigiam com a sua audiência. Eu sou assim, doutora Luiz, eu entendo que, independente de partidos, esse prefeito está fazendo uma péssima administração. E entra governo, sai governo, a primeira coisa que eles tentam é aumentar impostos. A gente não está... E na verdade isso aí deveria ser a última. É a última, exatamente, não tem mais recurso. Não tem mais jeito, não tem como buscar dinheiro. Mas eles entram no bolso da gente. Essa é a primeira opção deles. É a primeira opção. Entra prefeito, entra governador. Não sei que tipo de administração que eles fazem, que a primeira coisa que eles tentam é colocar a mão no nosso bolso. E infelizmente na nossa capital aqui, Porto Alegre, não se vê obras viárias, a iluminação se passa em ruas escuras, que todo mundo vê, né? Alagamentos, chover e sempre alagamento. E o que acontece? Não se vê melhorias, não se vê aplicação da prefeitura também em saúde, educação e segurança, mas aumento de impostos é a primeira coisa que eles tendem a fazer, prejudicando o cidadão e mexendo na nossa combalida economia. E um detalhe, doutor Demerval, nós pagamos taxa de iluminação pública. Sim, exatamente, vem na nossa conta, né? E mesmo assim, a nossa iluminação pública em Porto Alegre é caótica. O que é que nós não pagamos aqui? Exatamente. O que é que nós não pagamos? Só o ar que nós respiramos, exatamente. Mas vamos vamos fazer um projeto aí que vamos cobrar. O transporte urbano, né, de Porto Alegre também é outra coisa caótica. Caótica, né? As pessoas ficam horas na parada esperando um ônibus que não vem, ou que vem sucateado. Eu em relação a esse aumento do IPTU, eu entendo que ele é inoportuno. Como a doutora Márcia disse, no governo Fortunati, ele mandou uns aviãozinhos, tudo por aí para Porto Alegre, uns drones, e, olha, pegou... 90%. Eu não digo 90%, mas pegou uma grande parte de pessoas... foram lá, fizeram um auto de lançamento suplementar, porque a construção não estava de acordo como era lá no projeto, e arrecadou cobraram uma 5 quantidade... anos para trás? 5 anos para trás, por causa da prescrição, e, olha, tem gente pagando parcelamento até hoje, para não perder o seu imóvel. Então, eu digo o seguinte, o gestor público, quando ele se encontra com dificuldade financeira,
Não é o caminho do aumento do imposto Exato. que vai resolver o problema dele. Exato. Ele tem que otimizar os recursos dele. Exato. Bom, qual é o recurso que eu tenho? É isso aqui. Bom, então onde é que eu posso cortar? Onde é que lá é desnecessário? Não, ele só pensa em aumentar tributo. Né? Nessa combalida economia, o que acontece é o seguinte, ó, as empresas estão fugindo. Essa semana, a Exato. Quaker do Brasil, uma empresa que estava aqui há 50 anos, está indo Fechou. embora de Porto Alegre, fechou. Está indo Fechou embora de aqui. Porto Alegre. Quantos Por quê? desempregados? né? Por quê? Por causa dessa carga tributária, agora vindo mais esse aumento do... Então eu acho o seguinte, ó, se a economia estivesse indo bem, pleno emprego, aí se justificaria Isso. até um aumento de imposto. E para aprovar esse imposto, o seu Marquesan e a sua assessoria, eles mentiram para o povo. Exato. Eles deram o que se diz na gíria, 171 no povo. Eles aplicaram 171. Por que eles deram 171? Eles disseram que o imóvel de até 60% não vai pagar imposto. Existe 60 60 mil. 60 mil. 60 mil Não existe. reais o valor venal. Isso, e o que eu disse? 60%. 60%, tá. É que eu estou tão irritado com esse aumento que eu já estou confundindo as coisas. Existe imóvel de 60 mil reais em Porto Alegre? Eu digo que existe, mas ele fica em área verde e esse aí não paga IPTU. Área de paga invasão. mesmo. É área de invasão. invasão. Esse aí não paga imposto. Quer dizer, Exato. então, o que ele vai isentar é aquele que não paga. Aquele que é da área verde. Porque aqui em Porto Alegre não tem imóvel com menos de 60. Nem que seja aqui no Leopoldina, um apartamento no Leopoldina, etc. Sim, e tal. não existe. Então, aí ele disse que vai. Não, mas quem vai pagar. Ou seja, ninguém, né? Não. Ninguém Quem vai pagar, ninguém quem vai trazer pagar são aquelas pessoas que mais abastadas, etc. e tal. Lê do engano. Quem vai pagar somos nós, Somos o nós. imposto deles. Exatamente. Mas o discurso, doutora Luísio, deles é justamente esse. Dizer que isso era para beneficiar as pessoas menos favorecidas financeiramente. Exatamente como, se não me engano, o Bolsonaro falou, parece que no SBT, que essa reforma da Previdência vem para beneficiar o o pobre. pobre. Né? Sendo que o pobre está sempre, né, sendo prejudicado nessas situações. Essa situação do IPTU, o senhor falou muito bem, doutora Luísio, realmente não se encontra um imóvel nesse valor dentro de Porto Alegre. Mas eu vou chegar lá ainda em relação aos outros aspectos. Bom, aí ele vai aumentar o imposto ali do Moinhos de Vento, ali do bairro Três Figueiras, vai aumentar lá os impostos lá dos imóveis, tal, etc, tal, das clínicas, do comércio. O que vai acontecer? O comerciante, a clínica, aquele estabelecimento comercial que existe ali, vai repassar o IPTU para o produto. Obrigado, né, doutor Ulísio? Ele é obrigado a repassar. Claro. E aí, então, quando nós formos lá comprar, nós vamos estar pagando aquele aumento de imposto. Então, seu Marquesan, não vai atingir só os ricos, não. A pobreza também vai pagar o imposto do rico. Porque ele vai repassar para o profissional liberal que recebeu um aumento do IPTU, ele repassa isso para os honorários dele. Claro. Isso aí é inevitável. Então, quem vai pagar o IPTU não é só... Então, isso aí foi um discurso para enganar bobo. Exatamente. Foi discurso para enganar bobo. Tá? Então, o gestor que sabe gerenciar recursos públicos não precisa aumentar imposto. E aqui eu vou citar um exemplo. De um município aqui aqui do nosso litoral. A Praia de Imbé, ela tem um prefeito que está fazendo chover lá na cidade. Ele está construindo escolas novas, modernizando as escolas que já existem. Não existe. Eu fui lá, me convidaram, eu quero que tu vá, vamos dar uma volta aqui comigo no município para verificar as benfeitorias que ele está fazendo. E aí vi as escolas públicas com ginásio, refeitório, as estradas sem buraco, tudo capinado, etc. e tal. Então, cara, ele está fazendo chover. Exato. Agora eu pergunto, qual é o recurso que ele dispõe para administrar bem lá o município? É o IPTU, que não deve ser muito elevado, é o retorno do ICMS que gera, vai para o Estado, retorna uma parte, e aquele repasse que vem, o Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal também. Então, ou seja, os recursos que ele recebe são infinitamente inferiores ao de Porto Alegre. E lá ele faz uma administração perfeita sem precisar aumento. Porque é competente. Claro. Agora o daqui é incompetente, tem que aumentar o E ele imposto. deve justificar normalmente, né, corretamente, aquela verba que vem do governo federal, né, que tu tem que dizer aonde que tu aplicou e
comprovar, coisa que muitos municípios não conseguem. Então eles perdem, né? Eles deixam de ganhar uma verba do governo federal porque eles não conseguem se organizar e justificar aonde esse dinheiro foi empregado. Em função desse aumento, ó, muita gente vai deixar de comer. Exatamente. Vai deixar de comer, de comprar remédio, Exatamente. para poder pagar o IPTU. Reflete na economia. Medo de perder o Sabe, imóvel. Sabe, doutor Luiz, eu tendo assim, como é que a gente administra a nossa economia doméstica? Receita menos despesa. Por que o governo também não usa... É isso que tem que fazer. O bom gestor faz isso. O bom gestor faz isso, né? Os prefeitos, os governadores, vamos botar a conta para o povo. Isso repercute na economia, sabe? Todo mundo paga. Uma das coisas que ele podia fazer é enxugar o quadro da IPTC. Sim. A IPTC tem 2.000 azulzinhos. Tem 1.000 azulzinhos na rua e 1.000 azulzinhos lá fazendo as canetadas da rua. Mas como é que ele vai deixar, sabe, enxugar justamente a IPTC, se na realidade eles querem justamente que os carros sejam multados, tudo é arrecadatório. É uma fábrica de dinheiro, a IPTC. Tudo viés arrecadatório. Então... E tem outro detalhe, doutora Luiz, quando o senhor estava falando, estava me lembrando, ele fez muita terceirização na prefeitura, e então assim, os vereadores querem prestação de contas, né, dessas empresas terceirizadas, e simplesmente a prefeitura se recusa a prestar contas. Outra promessa de campanha que ele teve foi em relação aos CCs, que ele ia cortar o número de CCs, quando na realidade permanece o mesmo número de CCs, e há quem diga que inclusive existem mais CCs agora na gestão, né, que nós estamos vivendo. Então, doutora Luiz, realmente o senhor tem razão, ele é um péssimo gestor. Eu me recordo que no discurso de campanha, ele disse que a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com essa PTC, ajeitar ela, tirar o Vanderlei Capelar de lá. Realmente ele fez isso. Foi lá e tirou o Vanderlei Capelar. Só que ficou pior do que estava. Não é, o Vanderlei Capelar não era o problema. Era o sistema. Então ele tinha que ter resolvido, era o sistema. Enxugar o quadro. Tudo. Vocês acham que Porto Alegre precisa de 2.000 azulzinhos? Mas Deus. Acontece, mas por que ele não enxuga o quadro? Por quê? Porque cada azulzinho daquele é um cabo eleitoral para uma eventual eleição dele. Exatamente. Por isso aí é que tem o problema da estatização. Mas entendo, doutora Luiz, que é a minha opinião pessoal. Ele não se reelege com essa administração que ele está fazendo. Não se reelege. Eu acho que talvez ele nem vá concorrer. Sabe? Eu acho não, que talvez. Eu acho que ele vai. Eu acho que talvez só se eleja para vereador em Porto Alegre, porque em função da administração dele, aqueles cupinchada tudo que ele deu emprego, que ele arrumou um cabide de emprego, talvez aqueles e a família vote, né? Exato. Então, não, esse país aqui, ó, nós estamos numa pindaíba desgraçada. Arrancar imposto do contribuinte que está com o bolso para fora sacudido, tem que sacudir ele para baixo para cair uma moeda. Aí, bom, agora também nós tivemos o caso lá do Supremo, lá fazendo aquela encomenda de lagosta, vinho safratal. Mas lá é assim, doutor Luiz. Mas tem que acabar. Tem que acabar isso. Precisa. Mas parece que hoje já uma juíza federal já suspendeu aquela licitação. Mas de Brasília. Foi cassada a decisão. Já foi cassada? Foi agora à tarde, foi cassada. Aí que tá. Vai ter um banquete com lagosta regado a vinhos. Não era lagosta, era o filé da lagosta, né? Não era nem lagosta, era um filé. Mas eu ouvi uma justificativa, doutora Luiz, que foi feita uma licitação, então, para essa empresa que vai fornecer a alimentação, e então, assim, esses itens constam na lista, mas isso não quer dizer, né, que eles tenham pedido e que eles tenham, né, exigido que esses itens estivessem. Parece que foi até questão de valores. Então a lista foi andando para lá, eles não sabiam? Mas quem é que mandou a lista? Manda refazer não sei a se lista. Se eles mandaram a lista ou se chega pronta, não sei qual é a situação. Vamos fazer um filezinho de tilápia? Em vez de um vinhozinho da Serra Gaúcha. Maiolo. Eles queriam o vinho Taná. O vinho Taná tem que ser safratal. Se for o vinho Cabernet Sauvignon, tem que ser safratal. Eu acho que eles estão equivocados. Eu estive, doutor Luiz, nós fomos convidados para participar de um programa lá no Supremo, o Supremo em Números. Vocês tinham que ver. Nunca tinha visto falar em tal de cuscuz marroquino. O troço é outro mundo dentro do nosso... É um outro país dentro do nosso Brasil. Sabe? É um afronte, um deboche ao trabalhador, ao quem paga imposto e a economia como um todo, né, gente? Aquele que vive da cesta básica e alguns que nem isso tem, né?
Agora, eu espero, já que o aumento do IPTU foi aprovado, que o nosso prefeito vá empregar esse dinheiro para evitar essas enchentes que nós temos acontecido aí, que está aparecendo aí na nossa tela. Esse aí que está aparecendo aí agora é uma enchente que acontece aqui no bairro Sarandi, na Avenida Sarandi, esquina com Assis Brasil, há 30 anos. Há 30 anos, cada enxurrada que dá, a água transborda, invade as garagens e os carros ficam boiando. É o arroio Sarandi. Arroio Sarandi. Arroio Sarandi que transborda, né? Que faz 30 anos que os políticos prometem canalizar e consertar aquele problema, e até hoje, na sexta-feira agora, inundou de novo. Entra nas garagens, inunda os carros. Então, senhor prefeito, quem sabe, já que vai entrar esse dinheirinho extra, tenta corrigir esses problemas que distam de 30 anos atrás. Mas há 30 anos os políticos prometem dar um jeito naquilo ali, fazer o que tem que ser feito para não transbordar mais, mas prometem em época de eleição. Depois de eleitos, eles esquecem que o Sarandi existe. E mais um problema, ele terminou com o orçamento participativo. E quem sabe os delegados do orçamento participativo, à época, pudessem ter um pouco mais de ingerência no momento. Sim, da utilização do dinheiro público. Ele não fez a... Pode falar. E eu queria pedir aos nobres vereadores que votaram a favor do aumento, que também cobre, que também venham olhar esses alagamentos, porque nós entendemos que a população tem que ser beneficiada com esses aumentos e não tem que ser revertida em favor da sociedade, da comunidade como um todo. Se subir o imposto, vamos usar para esse tipo de coisa. Uma outra questão nesse projeto, consta no projeto que a planta do valor do imóvel não poderá ser superior nunca ao valor do valor da avaliação para efeito de compra e venda do imóvel. Isso consta ali que o aumento não pode ultrapassar em absoluto aquele valor. A pessoa lá comprou um imóvel, lá pagou 500 mil reais. E constou, a fazenda avaliou para fins de TBI em 500 mil reais. Então, a planta não vai poder ser superior a esse valor. Mas parece que ele quer vetar isso, ele quer passar acima disso aí. Ele tá que nem um leão, querendo morder que nem um leão. Exatamente. Parece que ele está com um projeto de votar vetar essa inserção que existe porque para ele aprovar houve umas modificações. Uma das condições que os vereadores exigiram foi que constasse esse teto, esse limite. Daí não passa. Porque senão faz uma avaliação lá de 500 mil, daqui a pouco ele arruma lá uns laudos que vale 800. 800 vai cobrar só os 800. Vai ter que pagar sobre 800. Mas, doutora Luiz, o nosso prefeito, eu lembro que na época da campanha, ele esteve, se não me engano, na Restinga, conversando com o pessoal de escolas do samba, participando, inclusive, na bateria, fazendo um samba ali com o pessoal. Desde que ele entrou, que ele começou a gerir Porto Alegre, que ele se tornou prefeito, terminou inclusive com a maior festa popular que nós tínhamos, que era o Carnaval de Porto Alegre. Então, quem sambou foi sabe o que acontece? Que é uma festa popular, gente, a cultura popular. Agora, parece que em 2019, aconteceu o Carnaval no Porto Seco, mas não tinha premiação. Não, mas não foi a prefeitura que... Não foi, Não foi a prefeitura que organizou e nem bancou nada. Deve ter sido a Liga das Escolas de Samba, a prefeitura. É triste, gente, é lamentável. O nosso povo já tão sofrido. As pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, que gostam também de participar dessa festa popular, se viram agora nessa situação que nem isso mais é possível. Uma coisa que me preocupa, doutor Luiz, sempre estava falando com um colega meu, o Brasil tinha que estar sempre com uma eleição, porque na eleição tudo é bonito, tudo vai dar certo. Ele falava que ia botar os pardais, se lembra? Para ver carro roubado. Aí eles assumem o poder e a primeira coisa, vamos aumentar os impostos. Mas pardal continua bastante. Eu diria que para tentar resolver esses problemas, os nossos gestores, ao invés de então procurar aumentar impostos, deveriam então fazer uma reciclagem. O governo municipal fazer uma análise minuciosa do gasto financeiro, do custo, onde é que ele pode economizar, onde é que não pode,
o Supremo lá deixar de comprar lagosta, vinho chileno, vinho não sei das quantas italiano, era vinho de tudo quanto era tipo lá. Olha, coisa que a gente nunca viu na vida, né? Então que vamos cortar gastos desnecessários. É assim que quando a gente entra em crise, por exemplo, é o seguinte, aquela pessoa que trabalha, ganha 20 mil reais por mês. Aí ele tem um nível de vida bom. Claro. Ele perde o emprego, passa a ganhar 10. O que ele tem que fazer? Baixar o seu padrão para aquele valor. Quer dizer, se ele antes tomava uísque 12 anos, passa a tomar 8, ou sem ano nenhum. Ou para de beber, né? Para de beber, ou uma cachaça, que é um produto nacional, não é, doutora? Uma coisa que está me preocupando, assim, porque eu sou catarinense, né? E há um tempo atrás os catarinenses vinham para cá porque o Rio Grande do Sul era um estado pujante. Agora inverteu. Os gaúchos estão indo para Santa Catarina, empresas estão fechando aqui, sabe? Carros sendo emplacados em outros estados. Por quê? Porque aqui só falam em aumentar impostos, não falam em esse aumento de impostos ser revertido em benefício da sociedade. Infelizmente, os nossos prefeitos, nossos governantes, eles não sabem gerir o dinheiro público, né? Tá faltando dinheiro. Aí me parece aquela história assim, vou contar uma piada de advogado agora. Dois advogados estavam saindo do escritório aí um convidou, vamos sair para tomar algum? Aí ele assim, vamos tomar o quê de quem? É assim que os nossos políticos Exatamente. Só agora, que os políticos tomam do povo em geral, vamos tomar agora dos contribuintes, né? E aí então, seu prefeito Marquesan, então utilize, faça bom uso desse dinheiro do IPTU para corrigir o problema do valão aqui da Avenida Sarandi e vários outros locais aqui de Porto Alegre, que cada enxurrada é um monte de carro que fica boiando na água. Vocês viram a quantidade de placas que foram perdidas agora? Né? E é caro para tirar. Mas, doutor Luiz, também na Sertório, na Farrapos, no centro de Porto Alegre, foi um horror. Nilo Peçanha. Isso aí ninguém resolve. Não é uma coisa assim que aconteceu agora. Isso é contínuo. É contínuo, né? Já sabe que se chover vai acontecer. Quer dizer, eles tinham que ter um planejamento. Exatamente, né? Isso. E usasse esse dinheiro que está sendo aumentado agora para esse planejamento. Então, como eu estava dizendo aqui, por que aquele prefeito lá de Imbé administra de forma de muito boa forma e não falta recurso? Porque certamente lá não tem fraude em licitação, exatamente. Lá não tem roubo, lá não tem desvio de mercadoria, e certamente aqui em Porto Alegre tem muito disso. É por isso. Bem, pessoal, mas vamos passar, qual é o outro assunto aí do dia? Vamos voltar depois a falar, porque falta a sanção dele ainda ele tem que sancionar ainda. E ele vai vetar alguns itens ainda. Vamos ver se ele não vai querer tornar o pacote pior ainda. Eu me sinto, sabe como? No tempo dos reis, naqueles filmes que a gente vê, que mandavam os soldados cobrar e tirar o imposto. Exatamente, o corte de verba é importante, né? Parece aquilo. Bem, pessoal, essa outra questão aí que também está se discutindo essa semana, que é o corte de verba das universidades federais aí. O que é que as colegas acham aí? 30% parece que é o corte, né? 38%, se não me engano. Parece que 30%. 30 ou 38%, não tenho certeza. Mas não muda muito. Bom, doutor Luiz, é bem dentro daquilo que nós sempre conversamos aqui, não é? O objetivo é sucatear as universidades para então privatizar. Eu sei que nós temos colegas favoráveis à privatização das universidades, mas agora eu não sei como é que vai ficar a situação, né, do Bolsonaro, porque os jovens começaram a se articular. Os jovens estão, né, juntamente com os professores e com as suas famílias, os jovens estão indo para a rua. E o Bolsonaro tem muito medo de estudante. Vai que joguem um livro nele, não é, doutora Luiz? Ele tenha que pegar um livro na mão. O Bolsonaro tem horror à cultura, ele tem horror aos jovens pensantes. Eu lembro de ter assistido, acho que umas 3 semanas atrás, ele estaria dando uma entrevista e ele disse o seguinte, que o jovem, né, que o estudante, ele tem que aprender português, matemática e não tem que se interessar por política, né, sendo que os 3 filhos dele são políticos. Só os filhos, né? Então, aí a gente fica pensando... Eu acho que nunca trabalharam os filhos dele, né? Eu diria que não, até porque... Né, mas foram condecorados, né? Foram, ganharam exatamente, né, assim, uma medalha. Condecoração máxima do Itamaraty. É medalha sem mérito.
Pra mim Pois não tem é, mérito Claro que nenhum. é sem mérito, É por mas ser filhos ganharam. do presidente, né? É um Infelizmente, absurdo, né? eleito, né? Pode-se dizer que de forma legítima, embora, né? Todos os fake news, tudo que aconteceu durante as eleições. Então, assim, ó, um absurdo. Ele realmente ele quer sucatear completamente, né, a educação. Vide os ministros, né? Que o ministro que ele coloca como ministro da Educação, né? O anterior, se não me engano, era o Vélez, não é? Que saiu do Ministério da Educação porque ele não tinha a mínima noção, né, de como gestor educacional. Então, assim, ó, lamentavelmente, quanto mais emburrecida ficar a nossa sociedade, para esse governo que aí está é melhor, para que as pessoas, então, não percebam tudo o que está acontecendo, para que as pessoas não se incomodem, né, com a venda de todo o nosso patrimônio, para que as pessoas acreditem que, por exemplo, uma reforma da Previdência vai beneficiar o pobre. Então, assim, ó, o jovem pensante, o jovem que tem interesse, não é, de voltar a estudar, né, em galgar lugares melhores na sociedade, ele está se vendo tolhido, inclusive disso nesse momento, porque este governo não tem nenhum interesse em investir em educação. Eles acham que educação é gasto. E eu lembro de uma fala do presidente Lula, que sempre dizia que investir na educação não é gasto, é simplesmente investimento. Não é investimento no cidadão, no filho do pedreiro, que daqui a pouco pode ser um engenheiro. Só que isso não interessa para o atual governo. Não, eu até acredito, assim, pegando esse viés, assim, que não interessa, e começando pelas universidades, porque na época da ditadura, 56% das pessoas que morreram e que foram torturadas tinham menos de 30 anos. Eram estudantes universitários, e a gente sabe disso, né? Então, talvez eles queiram já ir cortando o mal pela raiz, né, como eles diriam. E é um absurdo, e é no mundo inteiro, então, é uma vergonha, porque há movimentos, né, em faculdades nos Estados Unidos, faculdades renomadas na Europa, se conscientizando, assim, fazendo um protesto, um abaixo-assinado, em relação à faculdade de filosofia e sociologia, né, que vai ser tirada essas duas matérias. Né? Esses dois cursos vão ser retirados do currículo, né? Então, assim, é lamentável, é triste. Só tem, assim, uma coisa que a escola militar não vai receber nenhum corte em verbas. A escola militar, né? De formação de ensino fundamental e ensino médio. E a gente fica muito triste com isso. O corte, para ser justo, tem que ser geral. Todos, mas não vai ser. Não vai ser. Então, vão ter faculdades, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que não vão ter condições de se manter. Vão ter que fechar as portas, eu não sei o que vão fazer. Doutora Ângela, desculpe eu interromper, mas eu lembro que tudo isso começou quando eles disseram que eles queriam terminar com a balbúrdia. O que é a balbúrdia? A balbúrdia, na realidade, é o estudante pensante que não concorda com as arbitrariedades desse governo. A primeira universidade que teve anunciado o corte das verbas, né, porque não foram todas, agora são todas, né, foi exatamente aonde houve uma balbúrdia, né, um movimento lá dos estudantes contra o Bolsonaro, e enfim, né, eles receberam uma punição porque se manifestaram. Que teve que ser estendida, de repente, doutora Ângela, para não ficar tão escrachado que era uma, né, censura. Exato. Né? E aí, eu entendo que as universidades elas têm que ter uma gestão mais transparente, mais racionalizada, porque o corte de verbas na universidade gera fuga de cérebros, fuga de cientistas. Eu tive em 2 países que eu fui visitar, por exemplo, na Costa Rica, nós fomos visitar a Corte Americana de Direitos Humanos. Era brasileiro que nos atendeu lá, por isso que o Brasil não tem perspectiva. Nós tivemos na ONU, era uma mulher brasileira que nos recebeu lá, o cara disse que o Brasil não tem uma luz no fim do túnel. Então, o que acontece? As universidades, como as colegas falaram, eles não querem cabeças pensantes, não querem. Então, as universidades, doutor Luiz, o que acontece? Elas não se organizam. O senhor sabe, eu fui um exemplo. Passei na Universidade Federal e tive que desistir da universidade, pagar uma particular para poder me formar, porque lá na universidade, vocês sabem, é de manhã, é de tarde, é de noite, a pessoa
só estuda rico. Entendeu? O pobre não Eu já consegue. disse aqui num programa anterior. Mas é a Eles realidade. disseram que não. Mas Meu é filho- verdade. Meu filho estudou na URGS. Ah, mas daí você pode ter certeza, Trabalhando. doutora, pode ter certeza que em 90% dos casos os pais têm que manter o filho parado. E os meus 2 filhos se formaram na URGS, mas 6 anos eles não puderam trabalhar. Então o que acontece? Eles tinham que organizar para que as pessoas pudessem trabalhar e pagar um percentual também, sabe? Porque elas são muito sucateadas. Eu Tinha me que ter lembro, uma bolsa, né? eu me lembro quando eu estava na URGS, doutor Luiz, eu quebrava um microscópio lá, ficava lá 1 ano, 2 anos, porque tinha que fazer uma licitação, porque aí numa particular, um outro dia está pronto. Tem um gestor, e o gestor ele está cobrando resultados. Então, o doutor Demirval não estava aqui num programa anterior que nós estávamos discutindo. Eu sou favorável à privatização das universidades federais. E que o governo banque integralmente a mensalidade dos alunos pobres. Essa era uma solução. Era uma solução. Olha. Que troca os 6 pelo É. menos. Não, vai não ser. O senhor troca. se lembra que eu Não, falei um exemplo que eu vi na Inglaterra? Na Inglaterra e na Holanda. É assim, ó. Nós fomos lá para visitar, de direito lá. Ó, quem pode pagar X, paga X. Quem pode pagar Y, paga Y. Quem não pode pagar nada, trabalha na universidade. Quer dizer, Também. tu Mas eu vejo também. entende? Porque Meu filho estuda numa universidade dos Estados Unidos e ele ganha uma bolsa. Uma bolsa. $4.000 o meu filho ganha por mês que bom. para estudar. É. Sim, mas isso... Então, qual é o Porque sentido? essa é a bolsa máxima, tem várias Sim. bolsas. Ele fez uma prova, ele conseguiu a bolsa máxima. Então ele está lá estudando. Quando tem isso aqui no Brasil, eu ia dizer, não é triste nós termos que levar Não no tem. círculo exterior, porque o Brasil não... meu filho vai ficar 4 anos morando nos Estados Unidos, porque o nosso país não oferece nada. Exato. Nada. Sobre esse aspecto que nós estávamos conversando, digamos que a universidade tenha 10 mil alunos. 10 mil alunos. Ué. Se o governo, vamos admitir, mas é muito menos, que pobres sejam 10% da universidade. Se o governo chegar, quanto é que transforma ela em particular? Tá? Transforma ela em particular. O governo vai bancar a mensalidade daqueles 10 mil alunos. Ele ainda não vai gastar aquilo que ele gastaria Exatamente. custeando toda a universidade. Exatamente. Mas né? o E vai ter um ensino de qualidade. Mas o Porque ministro- porque vai ter recurso das mensalidades. Claro. E o que vai acontecer é o seguinte, se isso... as universidades federais vão perder o glamour. E aí, exato. perdeu o glamour. Mas e para que glamour? Quem é que vive de Somente glamour? isso, Mas Exato. o ministro da Educação disse que para cada universitário, né, o custo de um universitário dá para pagar o custo de 10 alunos da pré-escola, de uma creche. Então, não compensa ter universitário no país. Eu acho que também tinha que investir bastante na educação de base, doutora Luiz, Isso é sabe? fundamental, até para diminuir o índice de criminalidade. Exatamente, o Brizola já dizia, né? Cada Por escola... isso que ele fez um monte de escola aí. O Hoje CIEP. não existe mais nenhuma, né? Exatamente. Não tem mais nenhuma. Isso. Muda a Quebraram gestão, tudo. já muda tudo, né, gente? O problema do nosso país é esse. Essa gestão não quer continuar o projeto do outro para não dar a glória para ele. Isso é do outro. Do outro, Não, ele exato. quer fazer um para ver Não. se fica na história. Quem quer placar é o meu. Quem placar é o meu. mas de qualquer maneira eu também eu acho que retirar o recurso da mesa do jeito que ela sucateia, então fecha ela. Deixar ela sucateada é deixar ela manca. Deixar ela com... Gente, isso vai aumentar o O desemprego. desemprego, É. a esperança. Não, mas você Porque sabe, qual é a... você sabe, Só lhe interromper. Qual é a esperança de um aluno pobre, de uma pessoa que nasce pobre? É conseguir estudar para mudar o curso da sua vida, né? Para mudar as suas condições perante a sociedade. Isso não vai acontecer mais. Tu vai ter que ser operário e te conformar com aquilo a vida toda. Não, doutora Ângela, mas assim, ó, mas o PT fez uma coisa boa. Hoje tem esses FIES, essas coisas dos financiamentos. Que foram cortadas Que foram agora no cortados. governo Bolsonaro. Foram cortadas? Foram. Sim. Daí não querem investir em educação, né? Porque o pobre tem que ter uma Mas proteção. Está muito extra. claro isso É. nesse governo. É. Eu gostaria de estar enganada, mas está muito claro, ele não quer todo mundo. Ele disse na campanha, para que todo mundo com um diploma
debaixo do brasileiro braço, tem tara por faculdade, por universidade, Mas- por diploma. Tá aí, ó, ele está cortando tudo. O problema todo é que o Brasil está quebrado. É. E uma amostra de que o Brasil está quebrado, eu acho que foi essa semana que eu ouvi que o governo, acho que até através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele vai lançar no mercado 3 trilhões, 325 milhões, não sei quantos milhões de dólares, em letras do Tesouro no mercado. Isso significa o quê? Inflação, né, doutor? Isso significa o quê? Que ele vai pedir dinheiro emprestado no mercado. Exatamente. Né? Porque ele entrega esses títulos para o banco e aquelas pessoas que querem investir lá, investe em Mas títulos do Tesouro. Eu acho que Comparações, no E o Tesouro. governo vai pagando juros, ou seja, ele vai se endividar cada vez mais. Isso gera inflação. Isso. Mas Exato. eu acho que o povo É. está bem, os empresários, Ele- os banqueiros estão um pouco Ele seguros. resolve o problema contraindo dívida. Mas, na verdade, não é esse ele o problema não para resolver a resolve, situação. doutor. Na verdade, ele empurra o problema com a barriga para frente. Exatamente isso. Né? Em contrapartida, eu vi uma notícia de que ele teria mandado mais de 200 milhões para Roraima para as pessoas, para o pessoal da Venezuela que quisesse vir para o Brasil para então assim, serem custeados. Né? Então o canal que estava mostrando isso disse o seguinte, que se fosse convertido para o número de pessoas que estivesse vindo, daria um Bolsa Família de 12 mil reais por mês para cada venezuelano. Eu tenho um amigo, eu vou dar o nome daqui, Dr. Valdir Bardini, que já esteve aqui no nosso programa. Eu conversei com ele semana passada, e aí, Valdir, a situação do Bolsonaro, a esperança que está se esvaindo e tal. Ele disse, o problema é o seguinte, é que tem muita coisa ruim enraizada nos poderes. É. Ele assim, só se um poder aqui quer fazer isso, o outro lá mela um negócio, etc. Tal. Ele assim, Boicota. ele assim, eu acho que apenas a quebra do sistema de forma violenta e abrupta é que pode A colocar, despetização é que existe, coloca, sabe, vai não é, tentar doutor? colocar o país em dia. Quem sabe o doutor Valdir Bardini, quem sabe tenha tido a intenção né, de dizer que quem sabe a culpa é do PT, não é, doutora Luísa? Tem que despetizar. Ele entende que a quebra da ordem institucional, ou seja, vamos zerar Pode tudo, dar vamos fazer uma Constituição nova, outorgada, vai ser assim, vamos botar o país em dia e depois... A Constituição cidadã, doutora Luísa. Mas é uma opinião de um escrivão formado em direito. Eles, eu só vejo isso porque E o Moro, fica difícil governar. E o Moro, O Moro está sendo fritado, né? o Coab sai ou não sai do Está sendo do fritado. Ministério da Fritado. Segurança? E agora eu vou dizer para vocês. Da Justiça. Eu vou dizer aqui para a bancada. Se o Moro sair do Ministério do Bolsonaro, o Ministério do Bolsonaro vai à bancarrota. Vai. Acaba Não o governo Ministério Bolsonaro. o governo todo, como um Aqui, todo. ele é aquela pessoa que dá a confiança no brasileiro. Então por que ele não se candidatou a Não, o presidente? Guedes também. Se ele O ama Guedes tanto também é um esse cara país. bem. Só que o Guedes também está sentindo que tá malhando em ferro frio, como se diz, sabe? Se esses dois saírem, acabou o acabou. governo. Eu acho que está todo mundo É. bastante desgostoso com o Bolsonaro, né? Tá, O mas meio universitário, os militares, os ministros, a Vamos- Damares ia pedir demissão, teve um boato mas devia que ter pediu. pedido. Mas por que ia pedir? Porque não está gostando do... Nem ela. Nem ela. Nem Quer dizer, ela, que é uma nem ela, nulidade. acho Bom, que é eu, uma- doutora Ângela, faço minhas as palavras do Zeca Dirceu. Para mim, o Guedes ele é tchutchuca para o empresário e tigrão contra o povo. Bem, pessoal, vamos fazer agora, passar a responder as perguntas dos nossos telespectadores, senão eu vou ser xingado na rua. Toda vez que eu encontro o telespectador na rua e as nossas perguntas não estão mais respondendo, nós passamos aqui uns 2, 3 programas sem responder Sem agora, responder. não quero passar mais nenhum programa sem responder. Então vamos passar agora a responder os nossos telespectadores. Qual é a primeira aí, doutor Ângelo? Telespectador não identificado pergunta se é possível afastar um juiz do processo quando desconfiar de sua imparcialidade e, se possível, como deve ser feito o tal afastamento. É uma pergunta bastante importante, né? Se o cliente começar a observar, talvez seu advogado, que o juiz é tendencioso, está sendo parcial, vê que ele está se predestinando a julgar, muitas vezes contra os autos, tal, que ele está sendo parcial, o nosso novo Código Civil, no artigo 146, ele nos elenca
a gente entrar com uma exceção de suspeição, será julgado, e se ficar provado que o juiz está sendo tendencioso, está sendo parcial, será substituído por um outro juiz. O processo será encaminhado para outra vara. E se ele reconhecer, né, Ou ele pode então passar pro colega, colega dele, né? E caso não seja reconhecido, então ele vai apresentar sua defesa, né? E rol de testemunhas também, isso é encaminhado para o tribunal, não é? Funciona como foi dito. Se argui a exceção de suspeição, suspende o processo porque tem que ser apurado esse incidente, o processo não pode seguir a partir dali. E claro que, por exemplo, recebendo a suspeição, o juiz pode se declarar impedido. Eu vou me declarar impedido, está resolvido. A corregedoria destina um outro juiz para seguir o processo, está resolvido. Se ele se declarar impedido, se ele reconhecer por questões de... E há juiz tem juízes que, quando é arguida a suspeição, eles se sentem ofendidos, etc. Tal, então, abre mão do processo e então Agora, quando ocorre a exceção de suspeição, como disse o Dr. Márcio, é designado um outro juiz para presidir a instrução processual do incidente, esse de suspeição. E o problema todo é o seguinte, a prova é extremamente difícil fazer de que o juiz estava sendo imparcial, a não ser que a pessoa tenha conseguido gravar as condutas tendenciosas do juiz na audiência, etc. Tal. Então, e não é muito comum isso ocorrer. Então, eu diria que em 99% das exceções e suspeições que são arguídas, 99 são julgadas, são desacolhidas. É muito corporativismo também. Muito também, né? Porque... Não, e que a prova também é um pouco difícil, né? Por exemplo... a não ser que o juiz que está presidindo a instrução, ele cometa e a parte consiga gravar aquilo, ou tenha pessoas que tenham presenciado e que se disponham a ir lá depor contra o juiz, porque não é fácil lá, todo mundo tem medo de depor contra o juiz. Exatamente. Tal. E se for reconhecida a suspeição também, doutora Luísa, assim, volta, não é, assim, os atos processuais... Não, segue a partir dali. Segue dali Segue com a outro partir juiz dali. na mesma vara. A partir do reconhecimento da suspeição. Aí cada vez que tem audiência, o outro juiz tem que, né, o chefe de secretaria chama aquele juiz que ficou substituindo para fazer os atos processuais. Porque eu estava vendo que parece, se não me engano, no parágrafo 6º coloca: reconhecido o impedimento, a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Sim, ele pode, por exemplo, anular atos que tenham sido contaminados pela suspeição. Que é os frutos da árvore contaminada. Que é uma expressão francesa, né? Exatamente. Que a árvore estando envenenada, os galhos, os frutos delas também estão. Exatamente. Vamos à segunda pergunta. Karina Siqueira pergunta: como fica o contrato de trabalho do empregado quando ele entra em gozo de benefício previdenciário? Bem, quando o empregado entra em benefício previdenciário, a gente pode dizer que é como uma licença não remunerada. Então, assim, no momento que ele se afasta do trabalho com atestados médicos em função de algum problema de saúde, a empresa ainda é responsável pelo pagamento, né, do seu salário e tal, até o 15º dia. A partir do 16º dia, então, quando ele vai ser encaminhado para o INSS, então, aí, a partir de então, o compromisso com o pagamento é com a Previdência, não é? O Instituto de Previdência. Caso seja reconhecida, então, a incapacidade pelo INSS, que ultimamente tem sido bastante difícil o reconhecimento dessa incapacidade. Mas, a princípio, fica suspenso. Por exemplo, se a pessoa entrar em gozo de benefício previdenciário, né, durante o aviso prévio, por exemplo, fica interrompido o contrato, né, ou aquele período. Então, no momento que essa pessoa der alta do INSS, é que volta a contar o período do aviso prévio, justamente em função disso, dessa suspensão que acontece em relação ao contrato, quando a pessoa não está trabalhando em função de problema de saúde reconhecida pela Previdência. Eu só complementaria essa questão, dizendo que se ele está em gozo de auxílio doença em função de acidente do trabalho, ele conserva alguns direitos durante a suspensão, que é, por exemplo, o recolhimento fundo de garantia,
E quando ele retornar ao trabalho, ele tem estabilidade de 12 meses. Isso. Então tem essa diferença do auxílio doença normal e aquele acidente decorrente do do acidente de trabalho. trabalho. Estabilidade, né? É a estabilidade. Telespectador não identificado pergunta se nas mudanças da CLT houve alguma modificação sobre a rescisão do contrato de trabalho. Quem responde? Pode ser comigo? Pode. Teve uma modificação que, na minha opinião, foi muito salutar. Que essa nova legislação que entrou em vigor, acho que foi o ano passado, né? Isso. Sim. Ela criou a figura da rescisão do contrato por acordo homologado pelo judiciário. Isso significa o seguinte: o empregado não quer mais trabalhar, o empregador também não está satisfeito com ele, só que acontece o seguinte: o empregado não quer trabalhar, mas não quer pedir demissão. O empregado não quer que ele trabalhe, mas não quer demitir, para não pagar as multas, etc. e tal. Bom, então isso vem resolver o problema. Ou seja, as duas partes, através de advogados, peticionam o juízo, no sentido de extinguir o contrato de trabalho, e lá é possível fazer a multa ficar reduzida de 40 para 20, etc. e tal. Então resolve, na minha opinião, o problema do empregado e do empregador. Aquele que não quer mais trabalhar e aquele que não quer que o outro mais trabalhe. Exatamente. Então é uma forma, porque antigamente o que acontecia é o seguinte: o empregado não queria mais trabalhar e o patrão não demitia. Aí o que acontecia? O empregado começava a fazer corpo mole, e o patrão começava a castigar o empregado. Então esse instrumento, essa medida vem corrigir esse problema aí. Alguma coisa boa da reforma trabalhista, então, não era? Não é? E assim, Das doutor, eu poucas acho que coisas também boas. uma... E depois homologado lá essa rescisão perante o juiz, ela é sacramentada, está rompido o contrato. E também, né, doutora Luiz, há um tempo atrás, até porque eu sou empregador também, tinha a partir de um ano ser um sindicato, isso aí também foi... Isso aí já caiu, já. Caiu, né? Isso aí já caiu. Era contrato com 12 meses, com mais de 12 meses, a rescisão tinha que ser no sindicato. Só era válida mediante homologação. A não ser que o empregado chegasse lá e dissesse: eu realmente pedi demissão, aí tinha validade. Claro. Né? Porque se ele dissesse, não pedi demissão, não valia. Não valia, exatamente. Eu acho que o trabalhador fica meio desprotegido sem isso. Não, sem a não, supervisão do sindicato. Não, mas eu acho que a supervisão do sindicato ela era muito... muito mecânica, chegava muito mecânica lá. É. Até porque se a rescisão for paga incorreta, o empregado dentro da justiça do trabalho busca as diferenças. Na verdade, o sindicato criava até muito problema. Chegava lá, isso aqui está errado, isso aqui não sei o quê, e não homologava, mandava voltar. Isso criava problema para o empregador e para o empregado. Mas não eram todos, né? O sindicato gostava. Eventualmente isso acontecia. O sindicato gostava de complicar as coisas para ficar em evidência, etc e tal. Então, mostrar que estava fazendo ele podia dizer, fulano, ele podia homologar a rescisão, fulano, tua rescisão aqui tá faltando isso aqui que eles não te pagaram. Procura um advogado e pronto, mas homologa. fazia umas ressalvas, não é, doutora Luiz? No verso mas tinha alguns que não homologavam. Alguns não homologavam. Quando fazia a ressalva, tá correto. Mas era um ou outro, dependendo, né? Bom, mas acabou. Era raro. Acabou. Mas o sindicato era interessante, muito importante, doutora Luiz, em função das convenções coletivas, né? Também. Porque era uma forma de conversar com a empresa, não é? Então, eu acho que o sindicato foi fragilizado e eu acho que isso é em detrimento do trabalhador. Eu acho que o sindicato não fragiliza o empregador, o trabalhador. Eu acho que não. Eu acho que a falta dele fragiliza. A falta. Não sei, vamos lá. Telespectadora não identificada pergunta se existe alguma diferença no processo criminal de uma pessoa menor de idade e o de uma pessoa adulta. Os processos de menor e do adulto, eles têm algumas diferenças. Por exemplo, o menor, ele não responde a processo criminal, ele responde a um ato infracional. E os atos infracionais são aqueles capitulados no Código Penal. Tá? Se ele pratica o furto, é o artigo 155, então ele pratica o ato infracional de que trata o artigo 155. As penalidades são totalmente diferentes, né? A pena máxima do menor infrator é 3 anos de internação, mesmo que ele cometa um latrocínio. Quanto para o adulto, a pena é de até 30 anos.
né? E a máxima dele é 3 anos de internação. Depois tem a liberdade assistida, etc. E tal. Bom, uma outra diferença que também existe é que o processo do menor infrator, ele é muito célere. Ele é obrigado a ficar concluído em 45 dias, ao passo que o processo do adulto é em torno de 90 dias. A partir daí é que se considera excesso de prazo na formação da culpa e, se o réu estiver preso, é passível de interposição de habeas corpus por excesso de prazo na formação da culpa. Então, essas são basicamente as diferenças. Agora, o processo todo é praticamente igual, respeito ao processo, a ampla defesa, o princípio do contraditório, etc. e tal. Então, tem que ter advogado para assistir o infrator. E então, o menor também, ele não vai preso, ele é conduzido. Não, ele é internado. Internado. Ele é apreendido. Apreendido, e depois ele é internado para cumprir uma medida socioeducativa. E ele nunca pode ir pro presídio, né? Ele Jamais. Não. Ele vai para essas casas de... Na verdade, é presídio de menor, né? Exato, Na verdade, né? essas fases, né? Antiga que não deixa de ser um presídio juvenil. É um presídio juvenil. Né? Bem, já está terminando o nosso programa, né? Não conseguimos responder a todas as nossas perguntas, mas nós prometemos aos nossos telespectadores que no próximo programa nós conseguiremos responder a todas as que faltaram e mais aquelas que nos foram enviadas pelo nosso e-mail. Agradeço a presença do Dr. Demerval, doutora Ângela, doutora Márcia, e agradecendo aos nossos fiéis telespectadores pela sua audiência, eu, em nome da bancada, me despeço, lhes dizendo que nos aguardem até o próximo programa. Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñales a amar a mis hermanos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza.